Olá pessoal, sou Vanderlei Davi, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino e estaremos aqui com a gostosa e deliciosa missão de aprender e estudar Geografia no 6º ano do Ensino Fundamental. Só um minutinho, vamos para a nossa higienização. Queridos alunos, hoje estaremos aqui para dar início ao seu estudo de Geografia no Ensino Fundamental. Para tanto, nós temos que ter conhecimento de conceitos e conteúdos que você, durante todo o seu ensino fundamental, seja 6º, 7º e 9º ano, 6º, 7º, 8º e 9º ano, você vai precisar ter conhecimento, ou seja, saber dos conceitos de termos utilizados na geografia durante o ensino fundamental. Basicamente, as categorias de análise de geografia: paisagem, lugar, região e território. Então vamos lá. Vejamos, hoje, na aula de geografia, 6º ano, nós entenderemos o que é paisagem geográfica. Você vai perceber que as paisagens geográficas estão em constante transformação, em constante mudança. Vamos refletir sobre as transformações nas paisagens, no seu lugar de vivência, ao longo do tempo histórico. Reconhecer o trabalho como forma de transformação e alteração da natureza. Além disso, entenderemos o conceito de lugar, de território nacional e alguns critérios de regionalização de nosso país. Então, alunos, prestem atenção. Observem algumas paisagens. As paisagens apresentam volume, diversos elementos que podem ser observados e transformados pela ação humana. Vejamos. Paisagens do agreste do sertão nordestino, de grandes concentrações urbanas, como o do Rio de Janeiro, paisagens com grande alteração natural, grande erosão. Em suma, todo lugar no planeta é composto por paisagens e paisagens a serem observadas. Se liga então no conceito, ou seja, o que significa e o que você tem que entender sobre paisagem geográfica. Segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem geográfica é tudo aquilo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo que está presente no espaço e sendo observado. As paisagens geográficas podem conter elementos naturais, aqueles formados pela natureza, em tempo geológico, como o vento, as montanhas, os rios, os oceanos. Elementos culturais são aqueles produzidos pela atividade humana, através da alteração que o ser humano provoca na natureza, como o trabalho e com escala de tempo histórico, como casas, rodovias, cidades, plantações. Perceba, se você puder, seria muito bom você anotar no seu caderno e conferir no seu livro didático. Vamos novamente. A paisagem geográfica pode conter elementos, aqueles formados pela natureza, por isso, elementos naturais. Em escala de tempo geológico, veja, os fatores que observamos na paisagem, produzidos pela natureza, são formados por milhares e bilhões de anos no processo de formação do planeta Terra. Por isso, uma escala de tempo geológica. O vento, as montanhas, os rios, a insolação solar, os oceanos, etc. Elementos culturais são aqueles produzidos por meio da atividade humana, ou transformação através do trabalho, em uma escala de tempo histórico. O tempo histórico é o tempo das sociedades humanas, ou seja,
A alteração da paisagem acontece como um processo em que o ser humano atua na natureza, modificando a paisagem e, então, produzindo uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural. Esse mesmo geógrafo, Milton Santos, chama a atenção para que a paisagem geográfica não é formada apenas por volumes, elementos culturais e elementos naturais, físicos. A paisagem também pode ser percebida por cores, por movimentos, odores e sons. Em suma, você pode perceber a paisagem usando os nossos sentidos, os sentidos humanos, sentindo o cheiro, utilizando o olfato, utilizando a audição e todos os sentidos que levam você a perceber o lugar onde você está. Ou seja, paisagem geográfica é tudo que podemos perceber do que está ao nosso redor. Nós percebemos que existem alguns elementos na paisagem que passam por uma transformação rápida, em que a transformação é fruto do trabalho e da ação humana na natureza. Outros elementos são compostos por elementos naturais, que também podem ser chamados de físicos. Os elementos físicos ou naturais são criados por forças da natureza. A natureza, então, procede de maneira em um tempo maior. Esse tempo maior é estudado pela geologia. Então, a formação do solo, a radiação solar, a diferença de pressão do ar atmosférico, a luz solar, as marés dos grandes oceanos, são forças da natureza criadas pela natureza em um tempo geológico. Melhor explicando, então, a natureza tem o seu tempo de produção de elementos da paisagem natural. Veja, é nessa paisagem natural criada na natureza que o ser humano atua transformando a paisagem de maneira que é possível perceber paisagens atualmente totalmente transformadas pela ação humana. Presta atenção, se você questionasse o seu professor de história lá na sua escola, o professor diria que o que existe entre a diferença de tempo geológico e tempo histórico é simplesmente uma diferença de escala, ou seja, o espaço temporal pode ser maior ou menor, porque tudo que existe nas paisagens é resultado de processos de produção, ou da natureza ou do ser humano. Entendido aí? Vamos adiante. O tempo histórico tem uma escala menor, é o tempo das sociedades humanas, em que o ser humano produz fatos e volume que são elementos humanizados, ou seja, transformados da natureza em elementos sociais e elementos produzidos pela ação humana. Beleza. Entendido? O tempo geológico apresenta uma escala bem maior, em milhares e milhões de anos. É o processo de formação dos elementos naturais do planeta Terra, como o aparecimento da água, do ar atmosférico, da radiação solar e todos os elementos hoje que você pode perceber pertencente à paisagem geográfica. Mas a paisagem geográfica, ela sofre constantes transformações ou modificações, transformações negativas e transformações positivas. Vejamos, a transformação da paisagem geográfica sofre forças naturais, como a ação das águas, do vento, de maremotos, de terremotos, erupções vulcânicas, a radiação solar e outros.
A transformação natural acontece devido à dinâmica do tempo geológico e é dificilmente percebido, visto que o tempo é durante um espaço muito maior. As forças sociais, você percebe com muito mais facilidade a transformação da natureza. Aí no seu bairro, na sua escola ou no seu espaço de vivência, você vai perceber que as forças sociais, elas decorrem da ação do trabalho humano, através das atividades econômicas, o que quando, ou até mesmo quando é degradado, estragado ou prejudicado a natureza. Fechou? Está entendido o que é paisagem geográfica? O segundo índice de análise de geografia seria o que é lugar. Vejamos, se você puder escrever, anotar lá no seu caderninho, seria ótimo. Então veja, para a geografia, lugar é uma parte ou uma porção, um pequeno pedaço do espaço geográfico, da superfície da Terra, que assume grande significado por ser o seu espaço de vivência. Então, o que é o seu espaço de vivência? Olha ao seu redor que você vai perceber a sua casa, a rua onde você mora, os parques aonde você brinca ou pratica suas atividades esportivas, ou até o templo ou a igreja que você participa com a sua família. E o ambiente é o espaço de vivência, é facilmente percebido. O espaço de vivência das relações que mantemos com outras pessoas no dia a dia, no seu cotidiano, com os seus pais, com os seus irmãos, com os professores, com os seus amigos da escola. Você tem relações sociais, ou seja, grupo de pessoas que se interrelacionam. Dela fazem parte e com ela interagimos, ou seja, nós estamos dentro do lugar geográfico. Então, para nós, hoje, a partir do 6º ano, nós vamos perceber que espaço geográfico, em sua menor porção, é o lugar geográfico. É na relação com o lugar que as pessoas ou as sociedades constroem e produzem o espaço geográfico. Ou seja, para ser composto o espaço geográfico, é necessário que exista todos os aspectos físicos naturais e, obrigatoriamente, também a sociedade ou os seres humanos interagindo, transformando positiva ou negativamente o lugar onde você vive. Então vejamos, vamos conceituar lugar geográfico. Lugar geográfico é a menor dimensão do espaço geográfico. Ao estudar geografia, durante todo o processo do ensino fundamental, estudando geografia, você entrará em contato com várias dimensões ou proporções, tamanho de espaço geográfico, em escalas menores ou escalas maiores do espaço geográfico. Assim, lugar geográfico é o seu espaço de vivência, é o lugar onde você vive, onde você mantém relações com outras pessoas, tendo relações sociais. É o lugar onde, com muita facilidade, você percebe os elementos, o volume e todos os fatores que compõem o seu lugar, o seu espaço de vivência. Resumindo, o espaço, em sua menor porção, é o lugar geográfico, o lugar onde você vive. Dá uma olhadinha na contribuição das professoras de português da rede municipal. Eu vou apresentar para vocês um poema do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, um exemplo de descrição da paisagem, ou seja, o autor ou o poeta
ele descreve a paisagem da maneira que está vendo, observando. Veja, poema Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus! Então, querido aluno, imagina que você vai descrever a paisagem. Foi o mesmo que o nosso glorioso poeta fez. Você observou e descreveu de maneira a apresentar o que você pode perceber, elementos, né? O que te chama a atenção é o fato de que a paisagem geográfica, ela também está em constante transformação. Então, o poeta, ele tenta transmitir a ideia que na área rural a transformação é lenta, é devagar. Ele usa até o termo besta, ou seja, sem muita transformação, o que é diferente dos grandes centros urbanos, onde a transformação é muito rápida, devido às atividades humanas estarem muito mais concentradas. Entendido aí? Tudo certo? Você conseguiu perceber o que é o lugar geográfico? O lugar de vivência. Então, as pessoas vão ter um ritmo e um tipo de vida dependendo do lugar onde ele está inserido. A influência do lugar é basicamente o que determina como as pessoas vivem em cada porção ou em cada pedacinho da superfície da Terra. Por exemplo, se você pensar lá em quem habita o sertão nordestino, essas pessoas têm escassez de água. Essas pessoas têm uma vida muito diferente do que seu pai, por exemplo, que habita uma área urbana. As atividades econômicas ou o seu trabalho é diferente, o modo de vida é diferente e as relações sociais, da onde ele está, é diferente uma da outra. Entendido? O lugar geográfico, ele é resultado da inter-relação entre as sociedades ou as pessoas vivendo, se interrelacionando e o espaço físico natural aonde cada pessoa está vivendo. Entendido? Então, pessoas inteligentes, queridos alunos, agora você vai ter contato, eu vou mostrar para vocês, a maior representação cartográfica que existe nos seus livros de geografia. Provavelmente, se você procurar no seu livro, você vai ter essa representação. Você vai perceber que em seus livros de geografia, ou até naquele grande mapa que o seu professor de geografia utiliza, as representações estão feitas em um sentido plano, ou seja, usa-se a planificação das representações para representar a superfície do planeta, porque é mais usual, porque faz mais sentido o mundo ser representado numa superfície plana, porque cabe na tela do computador, porque é adequada ao seu caderno, aos mapas que você vai utilizar estudando geografia. Então, normalmente, utilizamos mais o planisfério na geografia do que o globo terrestre, porque é mais usual, apesar de que o globo terrestre apresenta uma configuração mais próxima do planeta Terra. Vejamos, então. No planisfério, nós podemos perceber diversas áreas, o que você está percebendo aí de colorido, né, que são os continentes. A representação em azul são terras imersas, ou seja, terras que estão abaixo do nível do mar, certo? Como a representação sugere a representação da superfície, nós vamos perceber diversas áreas, o que está em colorido,
de superfícies emersas em que, de uma maneira muito irregular, é ocupada por seres humanos. Então, produzindo inúmeras e diversas paisagens geográficas ou diversos espaços geográficos representados no mapa mundi. Fica claro para você, então, que o planisfério representa a maior superfície terrestre, ou seja, é a maior dimensão do espaço geográfico, correto? Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um espaço ocupado por brasileiros. Então veja, o Brasil ocupa um lugar na superfície terrestre de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Esse território brasileiro é ocupado por pessoas que têm as suas relações sociais e é onde os brasileiros exercem as suas relações de poder com o espaço geográfico. Perceba, o espaço geográfico brasileiro pertence à população ou ao povo brasileiro. Devemos, então, entender que o território nacional é o espaço da superfície terrestre sobre o qual um povo, por meio do Estado, ou seja, do governo e suas instituições, exerce poder e soberania. É o mesmo que dizer que o Brasil, o território nacional, pertence aos brasileiros. Ou seja, o seu poder está acima do poder das demais entidades existentes no território. Ou seja, a soberania do brasileiro é o que deve ser respeitado e o que deve ser a mais importante aspecto do território nacional. Vejamos, agora em escala maior, a representação do território brasileiro. Então vejamos, pessoal, simples de entender. O Brasil está dividido em 5 regiões administrativas, devido à necessidade de regionalizar ou dividir em porções menores para que exista ou facilite a administração do nosso país. Os nossos governantes, para administrar o nosso país, precisa que as políticas públicas e políticas econômicas sejam executadas em porções menores. Dessa maneira, a gente vai entender o Brasil assim. Região sul do Brasil, composta pelos estados ou unidades da federação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sudeste, a mais industrializada, a mais populosa e a mais desenvolvida economicamente, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A região centro-oeste é composta por 3 estados e mais o Distrito Federal: o Mato Grosso do Sul, o Goiás e o Distrito Federal, considerando que o Distrito Federal também é unidade da federação, certo? A maior região política administrativa do Brasil é composta por 7 estados. Dessa forma: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Essa região coincide com a nossa grande floresta amazônica. Então, boa parte é ocupada pela Amazônia Legal, ou seja, a parte da Amazônia que pertence ao território brasileiro. É a menos povoada, a menos desenvolvida, mas que recentemente está sendo muito ocupada, né? Você provavelmente já viu nos noticiários o que está acontecendo com a nossa grande floresta amazônica, certo? E por último, a região, a segunda maior região brasileira, composta por 9 estados, dessa maneira: Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Certo? Concluindo para vocês, o território nacional foi subdividido em regiões e unidades da federação, que comumente chamamos de Estado, para que exista uma facilidade ou que as diversas políticas públicas sejam executadas de maneira a atender todos os espaços ou todo o território nacional, certo? Consideramos também que a regionalização em geografia é importante porque existe uma necessidade didática, ou seja, existe a necessidade que você estude pequenas partes para entender um espaço maior. É só uma questão de dimensão. O Brasil é um único país, foi subdividido para que nós tenhamos a possibilidade de estudar o Brasil e os nossos governantes executarem as suas diversas políticas econômicas e sociais. Fechou? Tudo certo? Pessoal, é importante lembrar que todo o conteúdo de geografia está no seu livro didático e você está recebendo a ajuda dos professores da rede municipal. Então, se houver dúvida, se ainda ficou algum detalhe que por acaso você não tenha entendido, consulte o seu livro didático, revise a matéria e, caso ainda persistam as dúvidas, por favor, pergunte ao seu professor de geografia. Ele está lá e vai se sentir muito contente em receber e orientar as suas dúvidas. Valeu? Agora a aula está acabando. Pessoal, vamos ver se ficou tudo certinho. Vamos para a nossa revisãozinha rapidinho. Vejamos. A paisagem geográfica. Você deve entender como análise e conceito de paisagem geográfica como tudo que percebemos através dos nossos sentidos. A nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, tudo que nós podemos perceber observando o seu lugar de vivência. A paisagem geográfica apresenta elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são produzidos por forças da natureza em uma escala de tempo geológico. E os elementos culturais ou sociais são produzidos a partir da ação do ser humano na natureza, transformando através das suas atividades econômicas. Existem alterações da natureza, positivas e negativas. A transformação negativa da natureza é assunto de próximas aulas de geografia. A modificação pela ação da natureza é, então, principalmente a modificação a partir da atuação humana. O lugar geográfico é o espaço de vivência, é onde você tem relações sociais. O lugar geográfico é a menor direção. O lugar geográfico é a menor dimensão do espaço geográfico, ou seja, é a porção menor. A maior dimensão do espaço geográfico é o nosso planeta todo, é o planeta Terra, certo? Território é o espaço sobre o qual se exerce o poder ou a soberania de um povo sobre o espaço onde aquele povo ocupa. Entenda como região geográfica a divisão do espaço em porções menores com um objetivo. A regionalização acontece porque, normalmente, nos países de grande dimensão territorial, existe a necessidade da ocupação do território e os governos, diversos governos, poderem administrar e exercer suas políticas públicas e econômicas. Ainda, a gente regionaliza ou
utiliza a divisão de territórios maiores em espaços menores para que exista o entendimento. Ou seja, normalmente, nas aulas de geografia, os professores vão ensinar geografia regionalizando, estudando espaços menores, para então, no final do processo de aprendizagem, perceber espaços maiores. Quando você chegar no seu 9º ano, as dimensões vão aumentando e aí você vai ter o fechamento, ou estudará, provavelmente, todo o espaço da superfície terrestre. Pessoal, a aula está acabando. Nós, da Rede Municipal de Ensino, entendemos que você, além de assistir às aulas, também vai revisar a matéria, também vai estudar e não esqueça de fazer as atividades que o seu professor na sua escola mandou para você. Tá certo? Estejam com Deus. Foi muito bom. Adorei. Eu volto.